Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para apresentar mais um tópico muito importante aí do mundo de investimentos. E eu vou apresentar a importância desses carinhas aqui numa carteira de investimentos, porque eles são fundamentais aí para estar gerando a tal da renda passiva que muitos buscam ter. Mas beleza, antes de tudo, vamos para mais uma frase. O mais importante é começar. Não importa se o valor é pequeno, o hábito de investir faz toda a diferença. E eu coloquei ali como investidores porque essa frase é usada por diversas pessoas e não como um autor só. Muitas pessoas colocam essa frase aí porque simplesmente se você começar, mesmo que o valor seja pequeno, você já está na frente de diversas pessoas. São poucos investidores que temos aí nesse Brasil, nesse mundo afora. E só de você estar começando, cara, você está dando um passo para sua liberdade financeira. Mas beleza, sem muita enrolação, o que é esses tal de fundos imobiliários? O tal dos FIIs, muita gente chama assim, mas esses carinhas são fundos de investimento imobiliário. É um veículo de investimento coletivo que algumas gerenciadoras criam para estar arrecadando dinheiro com diversos cotistas, né, que somos nós, investidores, e a partir desse dinheiro que é arrecadado, eles investem em imóveis e basicamente funciona dessa forma. Eles arrecadam uma grana, através dessa grana que é investida, eles compram imóveis e com esses imóveis são feitos alguns rendimentos, né? Óbvio, nada de graça, né? Tudo tem que ter um retorno. E nós cotistas esperamos o melhor, né, desses retornos aí. Mas beleza, você deve estar se perguntando aí: ah, mas é melhor eu investir numa casa, num terreno? Claro, pode ser, mas tem algumas diferencinhas aí entre os fundos imobiliários e os imóveis. Não é a mesma coisa. E essas diferenças impactam bem a forma que você vai pensar sobre esses dois tipos de investimento. Não estou tirando a razão de você investir numa casa, porque é um ótimo investimento. Mas eu vou apresentar aqui alguns tópicos para vocês verem o quão vantajosos os fundos imobiliários podem ser de frente com os imóveis. Primeiramente, o capital inicial pode ser baixo. Basicamente, os fundos imobiliários você não precisa ter 50, 100 mil reais na sua conta para começar a investir nele. E já os imóveis, você precisa ter um capital inicial alto. Você precisa ter uma entrada ali para você financiar, ou então você ter uma grana para estar comprando à vista um imóvel. E isso impacta bastante, claro. Mas aí, os fundos imobiliários têm uma alta liquidez. Você consegue vender e comprar fundos imobiliários de forma simples e rápida. Agora, os imóveis não. Você já tem mais dificuldade para estar vendendo ou comprando esses caras. Nem todo mundo consegue comprar imóveis de forma rápida. Tem que ter um planejamento na maioria das vezes. E outro ponto é a diversificação, né? Os fundos imobiliários, você consegue estar diversificando entre diversos tipos de fundos, né? Você consegue investir em diversos imóveis com um capital baixo. E às vezes esses imóveis do fundo imobiliários são até melhores do que você estar comprando um imóvel mais simples ou qualquer que seja, né? Por causa que os fundos imobiliários, geralmente, né, se você souber escolher, você vai ver que tem diversos tipos de imóveis, até luxuosos. E muitas das vezes, se você for comprar um imóvel, nem sempre vai ser assim. É óbvio, você pode ser um cara rico e já cair numa mansão, comprar. Porém, essa falta de diversificação complica um pouco as coisas. Você consegue investir em poucos imóveis de uma vez só, né? Às vezes, muitas vezes, um ou nenhum. Agora, os fundos imobiliários não, você consegue comprar diversas cotas de diversos tipos de fundo. E isso é bem bacana, né? Agora, eu vou falar aqui, por que investir em fundos imobiliários? Tem umas vantagens e desvantagens aí que vão mostrar isso pra gente. Primeira vantagem, a liquidez, que nem eu venho falando. As cotas podem ser compradas e vendidas na bolsa de valores. O que que é essa bolsa de valores?
Basicamente, essa bolsa de valores é onde a gente consegue estar negociando essas cotas de cada investimento, né? Seja FIIs, ações e coisas do setor de investimento. A diversificação, né? A possibilidade de investir em diferentes segmentos no setor imobiliário. Isso é muito interessante, que nem eu falei anteriormente. Você pode, que nem na imagem aqui, você pode estar investindo em diversos prédios luxuosos com pouco dinheiro, cara. Tem fundos de diversos valores. Tem fundos de R$ 10, tem fundo de base 100. Então, tipo assim, você não precisa de muito para começar. E o rendimento recorrente, né? O que a gente está buscando, né? Os FIIs distribuem a maior parte de seus lucros para o cotista mensalmente. A maioria dos fundos, eles utilizam essa forma, né? Para estar agradando o cotista que estiver investindo nele, vai estar pagando mensalmente. Não são todos, mas os melhores fundos que a gente busca, eles têm que distribuir pelo menos 95% dos lucros semestralmente. Então, basicamente, tudo que eles lucrarem semestralmente, eles têm que estar distribuindo 95%. Eles não precisam distribuir de uma vez só. Eles podem distribuir separadamente, né, em cada mês. Porém, tem alguns meses que se destacam aí, né, que geralmente são as reservas, quando eles resolvem distribuir o restante que está guardado. A isenção no imposto de renda dos dividendos. Os dividendos, que são os valores que você recebe mensalmente por ter comprado cotas desses carinhas aí, tem uma isenção, né? Você não paga imposto de renda pelos seus dividendos que você está recebendo. Isso é uma forma muito interessante de você estar investindo. É algo assim que quase nenhum dos investimentos possui essa vantagem aí. O governo tenta morder de todos os jeitos, né? Inclusive, recentemente eles estavam querendo taxar esses dividendos, né? Mas até hoje não conseguiram. E para você que está querendo começar aí, né? Possivelmente, a hora é agora. Comece o quanto antes, porque em breve aí pode acontecer de você precisar estar pagando aí imposto de renda. E outra coisa, a acessibilidade, né? Com pouco capital é possível investir e obter o retorno de grandes empreendimentos. Se você investisse em fundos imobiliários, você já conseguiria estar gerando uma renda mensal aí no próximo mês. E com esse pouco capital aí, você consegue investir em diversos fundos. Isso é uma vantagem muito interessante. Porém, nem tudo são flores. Tem desvantagens aí para vocês estarem verificando. Primeira coisa é o risco de vacância. O fundo pode ficar desocupado, podendo perder rendimentos e até mesmo desvalorizar, né? Porém, eu acredito que isso aí também é outra situação. Se você compra um imóvel e você aluga ele, você também tem o risco de o inquilino estar saindo, não somente nos fundos imobiliários. Então, fica meio que uma desvantagem aí para os dois tipos de investimento. Porém, esse risco acaba afetando, né, de acordo com o aumento dessa vacância, né, que é a porcentagem de quanto que ele está desocupado. Isso pode estar impactando no valor dele, no preço. E as pessoas, né, acabam fazendo a cota variar de acordo com as vendas e compras desses ativos. Porque se a vacância aumenta, por exemplo, ou diminui, isso influencia nas compras e vendas desse mesmo ativo. E, querendo ou não, o mercado, né, com suas incertezas, pode estar impactando aí. Investidores com medo, né, de perder dinheiro podem estar tirando e fazendo a cota cair. E isso aí impacta bastante. E outra coisa é a gestão do fundo. Pode ser mal gerido, né? No caso, tem uma gestão ali por trás desses fundos imobiliários. E essa gestão nem sempre pode ser das melhores. Por isso que é bom você pesquisar muito bem o que que você está investindo. Mas vamos lá. Vamos para a estrutura dos FIIs para vocês entenderem três pontos importantes. O primeiro, o administrador, né, que é o responsável por gerenciar o fundo. Ele vai gerenciar para que o fundo cumpra todas as normas, né? Ele cuida da parte burocrática ali, da distribuição de rendimentos e dos relatórios gerados, né, para você estar visualizando como é que o fundo está se saindo, né, de acordo com o tempo, né?
Esses relatórios geralmente são compartilhados com os investidores de 3 em 3 meses. Mas beleza. O gestor, ele basicamente é o que toma as decisões pelo fundo. Ele é o cara que está ali de frente e ele que vai impactar se o fundo vai ter altos ou baixos rendimentos, né? E por fim, os cotistas, que somos nós, né? Os investidores. Cotistas somos os investidores que compram as cotas do fundo para eles terem o dinheiro necessário para fazer os investimentos, né? E quais são os tipos de fundos imobiliários, cara? Aí que vem a grande questão. São diversos tipos de fundos e cada um deles tem uma forma diferente de estar investindo. E o primeiro deles, e eu acredito, né? Eu, Guilherme, o que eu acredito que seja mais seguro é o tijolo, os fundos de renda. Basicamente, esses fundos aí, eles investem diretamente em imóveis físicos, como shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos, hospitais, hotéis. Basicamente, eles investem em prédios físicos mesmo. E o principal objetivo é obter renda com os aluguéis. Basicamente é isso, né? É o que a gente gostaria de estar fazendo, comprando um imóvel e alugando para outras pessoas. Esse é o objetivo desses tipos de fundo. E por isso que eu acho que eles são mais seguros, né? É algo já físico. Agora tem os fundos de papéis. Esses bem daqui são um poucos mais arriscados, vamos dizer assim, né? É claro, se você souber investir de forma correta, você consegue ganhar dinheiro tranquilamente sem estar se preocupando. Porém, esses fundos aqui, eles são de dívidas. Eles são títulos financeiros do setor imobiliário, como CRIs, né, que são certificados recebidos imobiliários, ou LCIs, letras de crédito imobiliário. Basicamente, eles vão estar emprestando dinheiro para outros tipos de fundo. Basicamente, eles vão emprestar dinheiro para outros fundos estarem comprando imóveis ou então emprestando dinheiro para outras empresas. Eles ganham dinheiro com as dívidas. Eles têm o capital que eles juntam com nós investidores e eles pegam esse dinheiro e, tipo assim, colocam na mão de empresas que eles acham que vão ter um bom rendimento e não vão dar dor de cabeça para eles. E a rentabilidade, óbvio, depende dos juros, né? Porque se é um empréstimo que eles estão fazendo, eles dependem dos juros que está ocorrendo, ou seja, a taxa Selic impacta bastante nesses fundos aqui. Ou então a inflação, né? Depende a que tipo o fundo está indexado, né? O que que é isso? O fundo ele pode estar indexado ao CDI ou indexado ao IPCA, por causa que o CDI, né, é basicamente a taxa de juros ali que os bancos usam e o, o IPCA é a nossa inflação, né, é o aumento dos preços. Então você tem que estar verificando ali qual é o tipo de investimento que esse fundo utiliza como referência. E beleza, fundos híbridos. Os fundos híbridos são a mistura de investimentos financeiros em diversas classes de investimento imobiliário. Basicamente, esses fundos aí, por assim dizer, híbridos, eles conseguem estar investindo em diversos setores dos fundos imobiliários, como eles podem estar comprando imóveis, né? Ou ao mesmo tempo ele pode estar comprando dívidas, né? Como os fundos de papel. Eles podem estar misturando um tipo de fundo só. O fundo ele faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? E ou até mesmo dois setores, né? Ele pode estar investindo em shoppings e ao mesmo tempo estar investindo em lajes corporativas, né? Que são escritórios de grandes prédios aí. E basicamente é isso. Eles podem tanto investir em aluguéis de imóveis quanto títulos imobiliários como CRIs e LCIs. Beleza. E o que que são esses fundos de desenvolvimento? Basicamente é como a palavra se diz, né? Eles investem em construção, em corporação imobiliária. Eles investem em um projeto e os fundos, que são os FOFs, né? É até engraçado como fala dessas abreviações, mas os FOFs, eles basicamente vão investir em outros fundos, né? Assim como se diz o nome, né? Eles compram cotas de outros fundos imobiliários. Aí, basicamente, ele vira uma carteira de fundos imobiliários. Ele basicamente faz o que a gente busca, né? A gente
Como quando a gente investe em fundos imobiliários, a gente compra diversas cotas, né, para estar diversificando ali a nossa carteira. E é isso que eles fazem. Porém, eles têm um ponto aí de observação. Eles pagam dupla taxa de administração. Mas o que que seria essa taxa de administração? É o que o próprio nome se diz, né? Para o cara ali estar gerindo os fundos, cada fundo tem uma taxa de administração ali para estar gerindo toda essa informação e estar gerando esse rendimento para nós. Mas você não vê essa taxa sendo descontada, né? Ele já desconta de acordo com os rendimentos lá e as cotas que vocês possuem. Porém, se você lê um relatório de um fundo, você vê lá como é que funciona as taxas e cada fundo tem uma porcentagem, né, de taxa, né? Porém, por que que ele fala aqui que paga dupla taxa de administração? Porque se o cara gere ali o FOF, ele está investindo em diversas classes de ativo, ele vai ter a taxa de administração do FOF e vai ter a taxa de administração dos fundos que eles estão investindo, né? Por isso que fala que dupla taxação, né? E é por isso que esse é um dos poucos que eu recomendo para vocês, né? Esses que são os FOFs e os fundos de desenvolvimento também, eles são um pouco mais arriscados aí do que os outros, por causa que eles dependem de uma gestão muito intensa aí para estar fazendo bons negócios, para estar gerando um ótimo rendimento. Mas beleza. Eu vou dar aqui alguns exemplos de fundos imobiliários de cada setor para vocês estarem verificando como que é a sigla aí de alguns fundos, como um fundo de tijolo como o HGLG 11. Todos os fundos imobiliários, eles têm esse número 11 no final, independente. Tem algumas ações que podem terminar com o mesmo. Porém, quando você for pesquisar na corretora, né, que você quiser estar investindo aí, se você tiver um interesse, quando você pesquisar lá o nome e se você ficar em dúvida se é um fundo imobiliário ou alguma ação, é, você clicando ali, você vai ver as especificações, e as especificações vão te dizer se ele é um fundo imobiliário ou uma ação. Então não precisa se preocupar tanto com isso. Mas basicamente esse HGLG ele investe em galpões logísticos. Um exemplo de fundo imobiliário de papel é o MXRF11, né? Ele é atrelado ao IPCA e ele investe também em outros fundos, né? Ele compra também cotas de outro fundo. Porém, a maior porcentagem dos ativos dele são dívidas de recebíveis, né? Um fundo híbrido é o KNRI. Ele investe em lajes corporativas e também em galpões logísticos, né? Ele é um ótimo fundo aí com uma ótima gestora. Um fundo de desenvolvimento é o OF11, né? Ele investe em diversos tipos de projeto aí de construção. E o porquê que ele poderia ser arriscado? Porque se você está investindo em uma construção, você não sabe se isso pode estar dando certo, né? Você não sabe como é que vai ficar o edifício, né? Você tem uma prévia só, você tem só um projeto. E isso é um pouco mais difícil de você ter uma previsibilidade de como que o fundo pode estar performando. Por isso que é um pouco mais arriscado, mas é, se você achar interessante e pesquisar bem sobre os fundos, talvez você ache umas pechinchas aí. Um exemplo de FOF é o HFOF11, né? Ele até deixa mais prática ali com o FOF, né? Na sigla, mas ele investe em diversos fundos aí. E beleza. Existem mais de 900 fundos registrados. Como você pode ver, eu dei diversos exemplos ali de cada tipo. Aí você fica pensando assim, nossa senhora, tem muitos fundos. Mas mais de 500 são listados na B3, ou seja, mais de 500 fundos são negociados na Bolsa de Valores. Mas o que que é essa B3 aí? É a Bolsa Brasileira, né? Isso significa B3, Brasil, Bolsa Balcão, né? É basicamente o local onde são vendidos esses tipos de ativo. E você fica pensando assim, talvez, como que eu vou escolher entre 500 fundos o melhor ali para estar se investindo? Isso é uma pergunta muito difícil, né? Como achar os melhores FIIs? Como achar os melhores fundos imobiliários? Porém, é simples de você estar filtrando esses carinhas aí para você estar analisando melhor. Basicamente, com os principais indicadores aí, você consegue filtrar uma boa parte desses carinhas aí
e conseguir achar a nata, né, basicamente, dos fundos imobiliários, para aí sim você tá adentrando mais a fundo, né? Se você for investir é, em fundos imobiliários e tiver que pesquisar dentre cada um dos fundos e pesquisar bem, você vai demorar anos para analisar todos. Mas basicamente, alguns dos principais indicadores aí vão te direcionar para os melhores fundos aí. E quais são esses indicadores? Primeiro, liquidez diária. Já expliquei um pouquinho sobre isso. A liquidez, basicamente, é você está conseguindo comprar e vender de forma rápida, né? Isso é a liquidez ali diária. O valor investido diariamente em cada um desses fundos aí que mostra a liquidez diária para a gente. O dividend yield é um indicador muito importante que muitos utilizam como referência, porém ele pode estar enganando a gente aí de diversas formas. O retorno que esse fundo vai dar por cota, né, que você comprar, basicamente quanto que ele vai estar te pagando pelo valor que você está investindo. Esse é o dividend yield, né? E aqui está uma formulazinha para você saber como que é calculado o dividend yield aí de um fundo imobiliário. É o provento, né? Basicamente, o quanto ele te pagou, dividido pelo valor da cota, né? O preço de uma cota ali para você estar comprando. E isso multiplicado por 100, né? Porque é porcentagem, né? O dividend yield. Aí, basicamente, esse valor aí você vai conseguir encontrar quanto que ele vai estar te pagando por cada cota que você está comprando. E geralmente você encontra nos sites de pesquisa aí e análise é, o dividend yield é anual, né? O tempo é um maior aliado aí do dividend yield. Se você tem um fundo que está pagando dividend yield bacana durante 3 a 5 anos, você já sabe que ele tem uma confiabilidade. E o PVP é um ótimo indicador também, porém você tem que ficar ligado aí que nem todos os tipos de fundo imobiliário você consegue utilizar esse indicador para estar filtrando. O PVP é o preço da cota dividido pelo valor patrimonial da cota do fundo imobiliário. Isso tudo você consegue encontrar, né, nesses sites de análise. Mas basicamente, você tem o preço, né, que você está pagando pelaquela cota e tem o valor patrimonial da cota, né? Basicamente é você dividir o patrimônio do fundo pela quantidade de cotas que ele está distribuído. Aí você vai encontrar esse valor aí. E se você dividir um pelo outro bem aí, você vai ter o PVP, né? Que é o quanto você está pagando pelo valor dele diretamente. Então, se é, esse PVP der acima de um, você vai estar pagando mais caro pelo aquele ativo. Se der abaixo de um, você está pagando mais barato, né? Basicamente. Você pode encontrar outros valores negativo, acima de 3, mas o que eu recomendo que vocês estejam observando é que na faixa de 0,6 até um e pouco são os FIIs mais confiáveis ali, porque quando você tem um valor muito abaixo de um ou então muito acima de um, são valores discrepantes que podem estar influenciando aí e o fundo pode estar sendo impactado de alguma forma para estar dando essa diferença toda. Você não quer pagar nem muito caro e nem quer pegar uma coisa muito barata que pode nunca ficar no preço justo, né? Que o preço justo seria um, né? E a vacância física e financeira, né? A vacância, como eu expliquei antes, né? Que é a taxa de ocupação de algum imóvel. Aí, por que que está dividido entre física e financeira? É por causa que se a vacância for física, é porque tá com algum espaço desocupado nos imóveis lá do fundo. Agora, se a vacância for financeira, é porque algum dos inquilinos não está pagando, ou seja, uma inadimplência do pagamento. Então, vai ter essa diferença aí quando você estiver pesquisando. Nem sempre a vacância física vai ser igual à financeira. Por isso que eu estou te falando que tem essa diferença. E outra coisa também que é bom você estar verificando é o patrimônio, né? Tem fundos bem solidados aí, com bilhões como patrimônio. Mas tem fundos um pouco menores aí que nem sempre são as melhores escolhas. Mas é claro, se você pesquisar bem aí, ver os indicadores de cada um,
você vai encontrar alguns fundos que nem precisam ser tão grandes, mas tem uma ótima gestão. E isso faz muita diferença, né? Você pode estar encontrando umas pechinchas aí, né? E é claro, para você estar encontrando tudo isso, tem os sites de análise, mas tem uma outra forma de você estar verificando aí que é mais confiável, que é a partir desses indicadores você vai filtrar os melhores fundos e quando você tiver esses melhores fundos e você sentir vontade de estar investindo em algum deles, você vai lá e verifica o RI do fundo. O que que é RI? É a relação de investidor que os fundos têm com seus cotistas, né? Basicamente, eles têm um site, né, do fundo lá que você consegue estar baixando o relatório gerencial do fundo, né? Alguns fatos relevantes que são coisas que impactam no rendimento do fundo e você tem que estar lendo esses relatórios para você verificar como que o fundo está performando, como é que é feita a gestão, o que que eles estão fazendo. E para você estar comprando um fundo, você tem que pesquisar bem. Você não pode só jogar esses indicadores e achar que são os melhores fundos ali. Você tem que colocar esses indicadores em ação para você pesquisar melhor os fundos certos. Você não cair em ciladas. Mas esses indicadores eles não vão te levar a comprar um fundo. Você tem que ler relatórios. Isso é uma coisa muito importante aí que poucas pessoas fazem. Basicamente, se você quiser conseguir esse relatório aí, é bem simples. Basicamente, você vai lá no Google, pesquisa a sigla do FII, né? O ticket, e coloca o RI na frente. Aí você vai aparecer alguns sites e você vai ver que o primeiro ou o segundo lá vai ser o site da empresa ali, dos fundos imobiliários que você estiver pesquisando. E lá vai ter uma aba de relatórios. É só ir lá e baixar esses relatórios. Também tem alguns fatos relevantes que era bom você levar em conta, né? E realmente ler, cara. Isso aí vai fazer a diferença de você fazer uma boa análise. E algumas coisas também que são importantes, né, que eu não coloquei aqui, mas quando você já se aprofunda em relatórios, são o tempo de contrato, né, a alavancagem, que o fundo, é, ele para ele comprar novos imóveis, ele precisa se alavancar, né, é como se fosse uma forma de falar que ele precisa se endividar para comprar novos fundos, porém, de acordo com a gestão, essa alavancagem, essa dívida pode ser boa, né? Claro, ele precisa eh, ter um patrimônio para estar investindo ali. E a duração dos contratos também é uma forma interessante de você estar analisando ali se o contrato é longo, se está perto de vencer, e isso aí impacta bastante na sua análise. Então, basicamente, pesquise melhor antes de qualquer investimento. E você que ficou até aqui, se você gostou do conteúdo, claro, né? Se inscreve aí, né? Dá o like para você estar ajudando aí a criar novos vídeos, né? Dá um incentivo pra gente. E é claro, se você ficou com alguma dúvida, manda um comentário lá. Eu vou estar atendendo aí qualquer dúvida que vocês tiverem. E caso vocês queiram que eu faça um vídeo de algum investimento em específico, é só mandar lá também. Uma frasezinha aí para vocês ficarem ligados. O preço é o que você paga, o valor é o que você recebe. Então, se você achar que um fundo ou qualquer tipo de investimento que você queira comprar está caro, primeiro analise se ele vale aquilo. Porque muitas das vezes você acha que está caro, mas o valor dele pode ser muito maior. Então, preço e valor são duas coisas muito diferentes. Então, fiquem espertos aí e não sejam ignorantes com as suas análises, tá? Essa é uma frase aí do grande investidor, Warren Buffett. E eu vou estar apresentando aí alguns livros também durante as próximas aulas aí para vocês estarem lendo e aprendendo um pouco mais sobre esses investimentos. Muito obrigado e até mais.